Vamos falar agora do tratamento ABA abrangente, da intervenção ABA concedida, organizada de maneira mais abrangente. Essa já vai ser uma intervenção que vai se referir, né, ao tratamento dos múltiplos domínios de desenvolvimento que são afetados pelo autismo. Aqui entra aquela ideia de que essa ciência considera que tudo é comportamento. Logo, andar, falar, escrever é um comportamento. Então, a gente sempre tem que pensar que nós temos dois cenários ali quando a gente pensa numa intervenção abrangente. Um cenário são os problemas de comportamento e outro cenário são a aquisição de habilidades que estão em atraso. Então, a gente anda em paralelo com essas duas ideias. Quando a gente tem um tratamento, falando mais especificamente da terapia ABA de maneira abrangente, a gente começa com uma intervenção de 1 para 1, ou seja, eu tenho um adulto e uma criança. Quando a gente fala de 30 a 40 horas de intervenção semanal, nós não estamos falando de 30 a 40 horas dessa criança sentada numa mesa, fechada numa sala. Nós estamos falando onde são momentos durante o dia que essa criança vai ter uma estimulação, onde vão estar sendo trabalhados os seus objetivos de ensino que estão em déficit e ela precisa aprender. O nosso objetivo é sempre reduzir a lacuna entre a sua idade cronológica e a sua idade de desenvolvimento. Sempre é buscar fazer isso. Só que muitas vezes nós não vamos conseguir e também muitas vezes não vão ser todas as habilidades que nós vamos conseguir fazer isso. Então, inicialmente, quando a gente começa uma intervenção ABA, muitas vezes ela é uma intervenção mais estruturada. E depois que essa criança já desenvolveu mais habilidades, ela já está mais pronta, aí nós podemos ir integrando métodos mais naturalistas de intervenção, tornando essa intervenção no ambiente natural da criança, nas circunstâncias naturais. Os componentes de intervenção, eles focam em quais áreas? Então, quais áreas que geralmente são parte dos planos de ensino individualizados dos profissionais? Habilidades adaptativas de autocuidado, se atentar e ter referências sociais, então, ou seja, principalmente uma criança de 24 meses, 18 meses, 30 meses, que muitas vezes ela não se atenta ao que o outro está falando, ela não busca o outro, ela, quando chamam ela não responde, ela não olha. Então, isso é se atentar e ter referências sociais, né? O funcionamento cognitivo, a participação na comunidade, como que essa criança ela se comporta quando ela está nos locais de passeio, quando ela está na escola, nos locais que fazem parte da vida de qualquer ser humano. As habilidades de enfrentamento e intolerância, então lidar com a frustração, lidar com a quebra de rotina, o desenvolvimento aí emocional, o relacionamento familiar, a linguagem e a comunicação, as habilidades de brincar e habilidades de lazer, as habilidades pré-acadêmicas, a redução de problemas de comportamento, a autodefesa e independência, o autogerenciamento, se ela consegue ali organizar o dia dela, ela consegue saber o que vai acontecer e, por exemplo, guardar as coisas dela no lugar correto, né? Os relacionamentos sociais, as habilidades vocacionais. Então, claro que todos esses pontos trazidos aqui que fazem parte dos componentes de intervenção, eles vão ser inseridos dependendo da capacidade de cada criança, eles não são exaustivos, então vão ser inseridos de acordo com a capacidade, de acordo com a idade, de acordo com o que for possível de ser inserido.